Pode falar. Pronto. Beleza? Bom dia, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de nós, de todos os cristãos, nesse dia, principalmente, que é o dia do Senhor. Como nós combinamos no domingo passado, nós vamos retomar o livro de Apocalipse, só que de uma forma um pouco diferente. Nós fizemos um exercício domingo passado de como nós vamos estudar juntos esse livro de Apocalipse. De cada capítulo, e dentro desse capítulo, cada um fazer uma observação do que nós podemos aplicar nos dias atuais a respeito do livro de Apocalipse, a respeito dos ensinamentos contidos no livro de Apocalipse. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos ler, por exemplo, o capítulo 1, e aí cada um comenta esse versículo, eu acredito que nós podemos aplicar na nossa vida determinado assunto, determinadas correções, melhorias, para nos fortalecermos espiritualmente. Tudo bem? Então, nós vamos conversar a respeito do livro de Apocalipse no dia de hoje. Vamos começar com uma oração? Grandioso e maravilhoso Deus e Pai Celestial, estamos neste momento diante do teu santo trono, sempre com o propósito de louvar e glorificar o teu santo nome, exaltar a ti, Pai. Vamos iniciar o estudo da tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja dirigindo a cada um de nós. Desculpa, que a gente ainda não tem o som. Para que possamos... Como eu estou fazendo a transmissão primeiro, entender. A gente ainda não conseguiu terminar de montar as coisas aqui. Nós precisamos entender da tua palavra, ó Pai, nos fortalecermos espiritualmente para resistirmos a todas as provações e tentações que esse mundo nos impõe. Ó Pai Celestial, direciona a cada um de nós para podermos aplicar na nossa própria vida tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer uma aplicação prática do livro de Apocalipse. Essa é a ideia, fazer uma aplicação prática do livro de Apocalipse. Então, eu preparei uma primeira introdução que nós vamos estar comentando agora, né? Nós observamos, quando estudamos o livro de Apocalipse, que não resta dúvida que esse livro ele desperta, estimula o imaginário humano. Haja vista tantas teorias, algumas delas sensacionalistas, outras bem fora do contexto do livro, e as pessoas se aventuram na procura de decifrar os símbolos que estão contidos no livro. Mas nós vimos também que muitos detalhes dos símbolos, o melhor é entender o que o conjunto da imagem nos informa. Então, no nosso estudo que fizemos recentemente, nós vimos que o mais importante é pegar o conjunto da imagem e ver o que a imagem é a própria mensagem, muitas vezes, né? O entendimento das imagens que o livro nos apresenta somente vai fazer sentido para nós se nós aplicarmos no propósito do livro, que é de fortalecer a nossa convicção espiritual. Esse é o propósito do livro do Apocalipse. Então, nós vimos também no nosso estudo que o livro apresenta uma mensagem de otimismo, de perseverança, a afirmação de que Deus é o Todo-Poderoso e que está sempre e esteve, né?
esteve e continuará estando no comando de todas as coisas. E que o Senhor Jesus espera de mim? Ele espera que eu esteja pronto para qualquer adversidade que ocorra, né? Qualquer provação, tribulação ou tentação que eu venha sofrer, eu esteja preparado para resistir. Só que esta minha preparação depende de 3 ações importantes. Ela depende de uma avaliação sincera dos pontos fortes e dos pontos fracos. Os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Então, né, na minha fé. E onde eu estou mais forte, eu tenho que melhorar. A segunda coisa é aprimorar os pontos fortes. Eu tenho que estar me fortalecendo cada vez mais dentro desses pontos fracos. Jesus espera que eu esteja preparado. Isso depende dessas 3 coisas. Uma avaliação sincera, aprimorar os pontos fortes, corrigir os pontos fracos. Isso através da leitura da palavra, oração e comunhão com os irmãos. Eu acredito que cada um de nós precisa para as batalhas da vida. É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim. Estou pronto de qualquer batalha? Nós vimos no livro de Apocalipse os mártires da fé, os irmãos do primeiro século, que mesmo diante da morte, do sofrimento, tá certo? Eles resistiram e ficaram firmes até o fim. Será que eu estou pronto para todas as batalhas da vida? Se eu não estou pronto, o que eu preciso fazer para me preparar? Eu estou disposto a fazer o que for necessário para melhorar? Estou querendo realmente melhorar? São perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo. Se realmente eu estou pronto, o que eu preciso fazer para me preparar, dar uma analisada, e se eu estou disposto realmente a ser melhor. Durante a caminhada que nós fizemos no livro de Apocalipse, recentemente, nós vimos que a figura central é Jesus Cristo. A figura central do livro é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso ficou bem claro para cada um de nós. Ele nos estimula a perseverar, ele nos promete que, além das bênçãos materiais, ele vai nos dar a vitória da vida eterna, ao lado da Trindade. Nós sejamos fiéis, mesmo diante de todas as dificuldades. E nós conversamos, logo no início do estudo do livro, que a mensagem é: com Cristo venceremos. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, dando os primeiros capítulos. Então, vamos ler o capítulo 1. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por vez, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi Santia, filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí em minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nós combinamos, no domingo passado, que nós faríamos a leitura desse primeiro capítulo e que cada um iria separar aí um versículo onde ele acredita que tem uma aplicação prática para o fortalecimento da Igreja de Cristo como um todo, dos membros da Igreja de Cristo. Eu vou começar, depois os irmãos vão abrir, quem quiser falar, abre o microfone e comenta, faz um comentário. Eu separei inicialmente, aí no capítulo 1, os versículos 5, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio dos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, inicialmente, eu separei esses versículos, onde eu vejo que Jesus vai voltar. Eu posso ter certeza da volta de Jesus Cristo. Eu posso ter certeza do sacrifício dele, que me libertou dos meus pecados. Eu tenho essa convicção. Então, essa aplicação prática, eu posso fazer na minha vida. Esses versículos me estimulam a estar convicto de que Jesus vai voltar, de que ele se sacrificou por mim. E ele reforça
que ele já viu, versículos de 1 a 6. Então, eu fui lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, para ver a promessa de Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus confirma o caminho. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse primeiro capítulo de Apocalipse, eu vejo a promessa de Jesus para mim. E isso me dá um fortalecimento a perseverar no caminho do Senhor. Assim como Deus, tá certo? Sendo torturados e mortos. Eu separei esses versículos inicialmente. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Pode abrir, levanta a mão, abre e pode falar. Então, eu achei o versículo 3 e o 6. Para mim, esses dois versículos são ótimos, mas eu penso principalmente no 3, que ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, eu acho que essa palavra bem-aventurados, os gregos usavam para falar de uma felicidade suprema, maior do que a humana, uma felicidade divina, uma alegria muito grande. E ele diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Isso aplicando para nós hoje, acho muito interessante, porque não apenas a gente pode ler, naquele tempo tinha mais analfabetos que hoje. Então, muitas pessoas não liam, mas elas ouviam a mensagem. E ele diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Às vezes a pessoa tem problema de não saber ler, ou então problema com os olhos e não consegue ler, porque a letra é muito pequena e tal, mas ouvir é importante. E ele diz: não apenas ouvir as palavras da profecia. Quando ele fala profecia, não fala só do Apocalipse, é de toda a palavra inspirada de Deus. E diz: e guarda e obedece as coisas que estão escritas nela, são bem-aventurados. E aí me veio na cabeça aquela passagem que fala sobre as coisas escritas que a gente deve ler e ouvir, em 2 Timóteo 3,16, que tem uma relação com essa ideia, não é? Em 2 Timóteo 3,16, deixa eu achar aqui, e ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando ele diz bem-aventurados aqueles que ouvem e leem, está se referindo a isso aqui. Ele diz: olha, a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para muitas coisas na vida da gente, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. E ele ainda fala para que a pessoa seja perfeita, diz no versículo 17, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, uma pessoa que é bem-aventurado, que lê e ouve as palavras de Deus, ela está pronta para fazer qualquer coisa boa, porque fala toda boa obra. Então, esse versículo, para mim, é a chave do Apocalipse, eu achei, né?
É isso aí, eu vou abrir para outro. Abre o microfone, seu Manuel. O Walter já falou o que eu ia falar. Melhor, Tá bom, muito bem. melhor do que eu, que ele explicou detalhe. Eu ia só comentar um pouco. E ele explicou detalhe Mas se o senhor bem, muito escolheu bom. essa passagem também, o senhor é bem-aventurado. É, Tá porque eu certo? achei muito interessante, porque ele diz, lembra-te, pois do que tem recebido, ouvido, e guarda, e os arrepende, e se não vigiais, vive sobre ti com um ladrão, e não saberás o que há sobre ti, sobre ti viver. É, Eu achei muito bom esse versículo, eu tava pensando nele, porque é que nem o Walter falou. Se a gente ler, entender, ouvir e guardar, a gente está bem-aventurado. Agora, você não guarda. Se você ouve a palavra de Deus e não guarda, não serviu de nada. Foi meio que não ouvi nada. é verdade. É, não é só Guardar, é isso mesmo, Manuel. é Guardar ver, é ouvir exatamente isso. e guardar. Parabéns, Walter. Parabéns, parabéns. Fala, Edna. Dá um espaço para a Edna. Então, eu também havia pensado nesses dois versículos que o Walter falou, né? O 3 e o 6. Só que eu só pensei assim mesmo a nível de Apocalipse. Porque no versículo 3, quando ele fala, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras, então a gente vê que as cartas foram enviadas às 7 igrejas, e somente 2 foram aprovadas e 5 reprovadas. Então, é um alerta para nós, para a gente observar o que foi feito errado, o que eu estou fazendo errado para ser e procurar fazer o certo. Os membros aqui formam a igreja. Então, é uma coisa individual. Eu tenho que ver a minha parte, você a sua, cada um. Aí nós formamos uma igreja, um corpo, que pode ser aprovado pelo Senhor, né? E no versículo 6, ele fala e sacerdotes são representantes. E eu tenho que ser uma boa representante de Jesus. Então, levando o nome exaltando o nome do Senhor e não colocando para baixo como Jesus. Então, eu vi esses dois versículos. Tá certo, muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão e pode abrir. Nós temos a Júlia, levantou a mão, o seu Darcy também, seu Darcy? Eu vi, mas no versículo 17, né? E quando ele fala, quando eu vi, caí aos meus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu pensei na esperança, né? Que hoje em dia, né, desse momento todo atípico que está acontecendo, né? E Apocalipse veio também para dar esperança naquela época para os cristãos que estavam vivendo. E hoje Travou? E essa falta mesmo, né? Que a gente está tendo do e hoje eu estou vivendo nisso, na parte de linguagem de hoje, ele fala, né? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, nesse versículo 17, eu vejo a esperança. A gente colocar a esperança total nele. Seu Darcy, você quer falar?
Ismênia, não sei se a dona Ismênia quer falar também alguma coisa. Não? Então, eu, além daquele versículo que eu falei, do 5 a 8, eu separei também o versículo 9. Achei bastante interessante o versículo 9, porque João diz o seguinte: eu, João, irmão vosso, e companheiro na trilha de Pátimo, na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu achei bastante interessante João usando de empatia para com os irmãos em Cristo. João sabia das dificuldades dos irmãos, as dificuldades que os irmãos estavam enfrentando, e ele diz claramente: eu estou junto com vocês. Nós estamos juntos nessa luta. Vamos perseverar, tá certo? Vamos enfrentar essas provações juntos. E aí fica mais suportável quando você divide junto com os irmãos, né? Com a irmandade, os seus problemas, as suas provações, e estamos sempre em comunhão. Achei bastante interessante esse posicionamento de João, porque ele fala claramente: eu estou junto com vocês, sou companheiro de vocês, nós estamos nessa mesma luta, nessa mesma batalha. Então, uma pessoa que está presa numa ilha e escreve essa palavra de conforto é muito importante, né? Ele era um ser humano como cada um de nós, e ele se posiciona aqui como uma pessoa que está junto, está ao lado dos irmãos, mesmo estando preso, né? E no versículo 16 também, eu achei interessante, porque diz que Jesus tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso mostra para mim que Jesus, assim como no primeiro século, ele me sustenta. Ele sustenta a sua igreja. Ele está no meio dela. Ele tem conhecimento do que está acontecendo. E mostra para mim que ele é poderoso para supervisionar. Ele supervisiona, ele protege, examina, corrige e até castiga a cada um dos seus membros, né? Então, com o intuito de nos aperfeiçoar. Então, eu separei também o versículo 9 e o versículo 16. Tá certo? Desse capítulo 1 aí. Eu achei bastante interessante. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão, nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 1, eu separei esses versículos que achei bastante interessante para nós aplicarmos nos dias atuais. Nós temos que ter certeza que Jesus supervisiona a sua igreja e ele está atento a cada um de nós. Dia após dia, nós temos que estar atentos às suas correções. E as correções vêm, muitas vezes, através da leitura da palavra, através da comunhão com os irmãos, de uma exortação, né? De um devocional que nós participamos de manhã e os irmãos trazem uma palavra de fortalecimento e que eu possa aplicar na minha vida. Então, aquilo que o irmão Walter comentou, no versículo 3, nós somos felicíssimos porque nós temos a oportunidade de ler, ouvir e, o que é mais importante, guardar os ensinamentos da palavra. Guardar é aplicar na própria vida aquilo que você ouve. Senão não adianta de nada eu ler, ouvir e não praticar, não tentar aplicar na minha vida. Aí fica um livro de histórias, né? Se nós lermos o Apocalipse somente focados na igreja primitiva, fica como sendo um livro de história para nós, de coisas que aconteceram lá, que foram específicas para os irmãos do primeiro século. E não é assim, né? O livro é atual, serve para nós usarmos no dia a dia. Tá bom? O senhor Darcy quer falar. Pode abrir, senhor Darcy. Abre o microfone. Agora, eu acredito, bom dia a todos.
Eu acho que agora estabeleceu aqui o meu contato, aqui que estava caindo toda hora. Eu também escuto, porque eu acho que ele identifica muito conosco, né? Porque nós somos cristãos e nós temos que conhecer a palavra de Deus, em primeiro lugar, para que nós possamos, então, colocar em prática aquilo que ele propôs para nós. Eu fiz assim, uma relação com o 1 Tessalonicense, no capítulo 5, no versículo que vai de 14 a 19, onde eu acho que ele complementa, onde ele fala que os exortaciosos confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para que vocês, em Cristo Jesus, não apaguem o Espírito e não Messias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Então, eu vejo que, justamente através do conhecimento da palavra e o entendimento, é que você vai, então, fazer as coisas boas, você vai ter atitude, você vai mostrar a obra, né, que Deus quer que você o faça, né, buscando sempre de uma forma mais harmoniosa, mais espiritual. E muitas vezes as pessoas estão sofrendo, né, mas muito mais pela parte espiritual, né, não pela parte física, né? E através do conhecimento, do entendimento da palavra, nós temos justamente essas condições de poder ajudar essa pessoa espiritual a que ela possa melhorar a sua parte física, né, a sua parte emocional. Muito bom, seu Darcy. Bem observado, hein? É por aí mesmo, né? Se fortalecer na palavra para poder ajudar outras pessoas também a se fortalecerem. Nós estamos todos juntos aí. Tudo bem, irmãos? Acredito que no capítulo 1 nós verificamos muitos itens para ser aplicados na nossa vida, né? E o versículo 3 realmente fecha aí com chave de ouro esse capítulo 1, vida. Tá bom? Então, vamos ler agora o capítulo 2, os versículos de 1 a 7, inicialmente, que fala sobre a igreja de Éfeso. Então, nós vamos lá para o capítulo 2, vamos ver a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, eu gostaria de ouvir dos irmãos
quem separou um versículo e o que comentário vai fazer a respeito para nós aplicarmos na nossa vida. Alguém separou? Alguma observação? O versículo 7, ele realmente é uma exortação, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, se realmente eu ver o que está errado, fazer o certo, tal, eu vou ganhar esse prêmio do Senhor, né? Então, que eu realmente tenho que estudar isso daqui, verificar o que eu estou fazendo errado, tentar melhorar, e a vida é assim, você vai ter que crescer sempre em espírito. Eu acho que até o final dos tempos nós temos que estar nessa batalha. Alguém mais quer fazer um comentário? Aqui no versículo 11, diz: quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não segunda morte. A gente tem que tomar cuidado para não cair em tentação. Porque quando ele diz, quem tem ouvido, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas, porque tem muitas igrejas que falam coisas para iludir as pessoas. E, na realidade, não está correto com o que a Bíblia diz. Né? É isso. Tudo bem. Obrigado, Manuel. Eu separei alguns detalhes nesses primeiros 7 versículos do capítulo 2. Eu vi o trabalho na obra, então é um ponto forte aqui, quando diz, no versículo 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, eu separei aqui algumas coisas para mim. Será que eu trabalho na obra? Eu tenho trabalhado na obra da mesma forma que a igreja de Éfeso trabalhava? Tinha esse ponto forte? Eu persevero? Será que eu estou perseverando no caminho do Senhor? Nesse ponto, eu acredito que sim, que nós estamos perseverando. Com relação a trabalho na obra, cada um de nós tem que se examinar. Eu estou fazendo aquilo que devo fazer? É uma pergunta que eu faço para mim. Eu estou pronto para defender a sã doutrina, assim como os irmãos do primeiro século defenderam? Eles viam pessoas que se diziam apóstolos e não são, e colocavam eles à prova, e os achassem mentirosos. Então, eu só posso achar que uma pessoa é mentirosa se eu estiver conhecedor, se eu for conhecedor da palavra de Deus, da verdadeira doutrina de Deus. E vejo que eles suportavam provações. Eles não esmoreciam. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E não suporta os homens maus. Pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, né? E não são. Vocês encontraram eles mentirosos. Tem perseverança, suporta as provas, no versículo 3, por causa do meu nome. Então, eles suportavam toda dificuldade, não esmoreciam, não se deixavam esmorecer. Esse era o ponto forte dos irmãos lá. E eu tenho que ver na minha vida se eu estou preparado da mesma maneira. Se eu tenho trabalhado na obra do Senhor como deveria. Eu estou perseverando? Estamos perseverando. Se você não abandonou a fé, você continua perseverando. Mas será que nós estamos da melhor maneira? Eu defendo a sã doutrina, realmente. Eu conheço a palavra, eu conheço os ensinamentos de Jesus na profundidade de colocar à prova outras pessoas? Ou eu estou correndo o risco de me deixar levado
por falsas doutrinas e falsos mestres? Então, essas perguntas, de forma adequada, eu acredito que estou perseverando, porque eu continuo batalhando no dia a dia. Será que eu estou preparado para defender essa doutrina? Acredito que sim, nesse ponto, tá certo? Será que eu estou suficientemente preparado para suportar provações? É uma pergunta que me machuca bastante. Será que eu estou bem firme mesmo para passar por toda e qualquer provação? Isso eu tenho que avaliar. E eu tenho que corrigir o mesmo ponto fraco que Éfeso tinha, que é ter perdido o entusiasmo. Então ele diz, mas tenho, versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então eles perderam o entusiasmo quando foram instruídos dentro do Evangelho. Será que eu estou diminuindo o meu entusiasmo? Assim como a igreja de Éfeso tinha esse ponto fraco, eles tinham diminuído o entusiasmo, não estavam tão operantes como antes. Eles trabalhavam na obra, mas não estavam trabalhando da mesma forma como trabalhavam no início, quando eles foram instruídos. E eu tenho que fazer essas perguntas para mim, dia após dia. Por isso que eu comento, né? O livro de Apocalipse pode ser aplicado, pode e deve ser aplicado na nossa própria vida, na minha vida. Né? Como que eu estou indo? Fazer uma análise. E quando ele fala do primeiro amor, ele pode relacionar até com uma relação de namoro e casamento depois. Né? A Sônia está comentando aqui ao meu lado que quando ele fala desse primeiro amor, é igual uma relação de casamento, né? No início e com o passar dos anos. Será que eu tenho fortalecido meus laços matrimoniais? Vamos supor, quem é casado, né? Será que eu estou fortalecendo meus amigos? Ou eu estou deixando enfraquecer, né? Na fé? Então, ele faz essa correlação. Se o casal, com o passar do tempo, vai esfriando o amor, eles acabam sendo até, muitas vezes, não cuidando da vida, né? Das coisas. Assim é o Evangelho. Se eu sou batizado, tenho aquele entusiasmo inicial, mas não continuo cultivando esse entusiasmo, esse primeiro amor que eu tive com Cristo, eu vou enfraquecendo na fé também. Então, no capítulo 2, eu separei esses versículos. Alguém quer fazer algum comentário? De qual versículo separou? Por quê? Pode falar, Sebastião. Eu também separei esse versículo que você acabou de citar, né? O versículo de 2 a 3, né? Eu acho que eu também me cobro muito, né, em relação a aquilo que eu tenho que fazer, porque Deus tem me dado muita coisa, tem me oferecido muitas coisas, tem me abençoado em muitas coisas. E eu acho que eu faço muito pouco pelo que Deus tem me proporcionado. E então é uma coisa assim que me incomoda, porque eu vejo que as pessoas elas estão precisando de ser auxiliadas, estão precisando de auxílio. Eu tenho feito e eu me sinto que eu faço muito pouco, então isso me incomoda muito, né? E a gente poder ver a importância que nós temos como cristãos de poder estar fazendo algo de bom para o outro. E muitas vezes nós deixamos de fazer por vários motivos. E eu acho que quanto mais nós estudamos a palavra, nós passamos a nos cobrar mais, né? Porque nós percebemos que nós estamos fazendo muito pouco e recebendo muito, né? Então isso me incomoda. E esse versículo, justamente o que você explicou, justamente é isso. Nós temos que nos questionar, nós temos que perguntar para nós mesmos o que nós estamos fazendo, né?
se nós professamos essa fé em Jesus Cristo, nós temos que fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Eu acho que quando nós chegamos a essa consciência e começamos a nos questionar, no meu modo de ver, é sinal que nós estamos começando a crescer, né? Eu acho que o crescimento ele é lento, mas ele é que nem ele crava no nosso coração e nós vamos crescendo aos poucos, né? E aí que nós vamos enxergando mais essa beleza da obra de Deus, né? Então eu vejo que nós temos que questionar o que nós estamos fazendo. Eu acho que é aí que nós vamos começar a crescer espiritualmente. Isso aí mesmo. Muito obrigado, senhor Darcy, pelo seu comentário. É uma luta minha também, senhor Darcy, você observou bem. Eu tenho que estar sempre me questionando, será que eu estou fazendo de acordo, né? Ou posso melhorar ainda mais? Ou se eu estou me acomodando na palavra, deixando só para mim, né? Eu vejo irmãos que passam os anos e estão crescendo cada vez mais do Senhor. E isso é importante. Nós temos aqui vários irmãos que estão buscando se aperfeiçoar, buscando conhecer mais a palavra, para repartir isso com outros irmãos. Isso que é interessante. Eu não posso me acomodar. Posso parar. Aqui no versículo 7 do capítulo 2, fala quase a mesma coisa do outro capítulo 1, versículo 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quase a mesma coisa, né? No capítulo de 1 para o capítulo 2, do versículo 3 para o versículo 7 do capítulo 2. É isso mesmo, senhor Manuel. E aquele que o senhor leu também está correlacionado. Comer da árvore da vida é a mesma coisa que não sofrer o dano da segunda morte, né? Então, eu li aí o versículo 11 do capítulo 2, anteriormente, e eles estão correlacionados. Quem come da árvore da vida não sofre a segunda morte. Tem que estar preparado, né? Preparado para deixar isso acontecer. E ele sempre fala, ao vencedor. E vencedor é só aquele que persevera até o fim e continua crescendo. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Mas eu procuro fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Essa minha versão é diferente um pouco da sua, mas dá para entender muito bem. Dá para entender. Mais alguém quer fazer um comentário? Ou vamos em frente? Eu acho que o que o Darcy falou e faz a gente pensar, não é? Que a gente precisa estar sempre, todo momento, fazendo uma autoanálise, examinando a gente mesmo. Será que nós estamos vivendo a vida cristã? Como é que eu vou me fortalecer? Porque se a gente começa a ir no dia a dia da vida, a gente começa a esquecer das coisas, do primeiro amor, como ele fala aí, não é? A primeira forma de amar, que a gente se dedicava mais. E a gente tem que ter cuidado, senão a gente vai esfriando, e acaba até se afastando. Em vez da gente ficar examinando os outros, a gente tem que examinar a gente, não é? Porque se eu examino os outros e vejo o defeito de um de outro, eu acabo me afastando e pondo a culpa na igreja, nos outros. E eu acho que temos que fazer isso mesmo, para cada um examinar a si mesmo. E o que me preocupa também, eu tenho o mesmo pensamento do Darcy. Muito bem, Rô. Muito obrigado. Então, nós pudemos perceber que, assim como os irmãos do primeiro século, nós também temos pontos fortes e pontos fracos, né? A igreja de Éfeso tinha pontos fortes e pontos fracos, pontos a serem corrigidos. E Jesus está alertando a eles naquela época e alerta a nós também, a não deixarmos o nosso primeiro amor esfriar, né? E continuar firmes no caminho do Senhor, perseverando. Então, ele fala sobre perseverança, fala sobre você se fortalecer, você trabalhar na obra do Senhor. Então, eles trabalhavam, eles eram perseverantes,
eles só tinham esse problema, não estavam agindo com o mesmo amor que agiam no início, né? Que foram batizados, que conheceram a palavra, que aceitaram a Jesus. E isso pode acontecer conosco também nos dias de hoje, né? Como o Walter falou, se nós deixarmos cair numa rotina e começarmos a viver o evangelho de uma forma como se fosse uma rotina, nós vamos nos enfraquecendo, né? Nós temos que estar sempre se fortalecendo na palavra do Senhor. São 9h55. Nós vamos finalizar por hoje. E depois, se os irmãos quiserem dar um feedback, ou vamos falar em inglês aí, um retorno, fala para mim se está bom dessa maneira, se não, se vamos continuar assim, estudando capítulo por capítulo e aplicando na atualidade. Eu acredito que os irmãos podem me dar esse retorno aí, tá bom? Então, eu vou pedir para o irmão Darcy, se é possível, Darcy, finalizar com uma oração, pode ser, irmão? Obrigado, Pai Celestial, por mais esse momento que estamos reunindo online, para que possamos aprender mais da sua palavra, para enriquecer mais o nosso conhecimento, o nosso espírito, e para que nós possamos saber lidar com o nosso dia a dia e poder levar a sua mensagem às pessoas que precisam, que necessitam de ouvir a sua palavra, para que eles tenham a mesma oportunidade que nós estamos tendo por ter reconhecido a Ti como nosso Salvador e ter aceitado como nosso único Deus e que veio, através do seu sacrifício, nos dar essa esperança da vida eterna. Agradeço, Senhor, por esse momento. Peço que esteja com cada um de nós que estamos buscando esse conhecimento a mais e que possamos, a cada dia das nossas vidas, podemos ser melhor, né? Podemos fazer o melhor para Ti, Senhor, porque Tu mereces e nós que somos pecadores sabemos que essa oportunidade que Tu nos deu através do Seu sacrifício, nós temos que honrar e temos que ser perseverantes para que possamos levar essa mensagem a todos aqueles que precisam ouvir da Sua palavra. Esteja, Senhor, com o pregador dessa manhã e que, através do Espírito Santo, ele possa trazer a mensagem que venha agradar nossos corações e enchermos de alegria, paz e felicidade. Agradecemos por tudo que tem nos feito, tem nos dado, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Estou encerrando a transmissão no Facebook. Estou encerrando a gravação